Aquela mulher, ela não se ausentou da sua responsabilidade. Esther, ela nos mostra que, mesmo quando ela estava em uma posição de honra, onde ela tinha a segurança do palácio, ela não esqueceu da sua origem. Ela entendia que aquele lugar onde Deus a tinha colocado era um lugar de influência e que ela poderia ajudar pessoas naquela posição. Paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez nós estamos todos unidos aqui em mais uma terça-feira para a honra e glória do nosso Deus. Eu estou muito feliz por mais essa oportunidade que Deus nos dá de trazer uma mensagem. Eu sei que Deus vai falar aos nossos corações no dia de hoje. Eu quero pedir perdão aos irmãos porque eu estou em obras aqui em casa, então vai ter ruídos sonoros, embora eu esteja hoje dentro do meu quarto. Eu não consegui evitar, né? A gente não vai conseguir evitar com que haja ruídos, então vai ter alguns barulhos. Inclusive eu tô com visita hoje dentro de casa, mas eu queria muito trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração para vocês. Eu sei que vai ser uma mensagem de edificação, de transformação e de cura para as nossas vidas. Então, meu irmão, receba essa mensagem em nome de Jesus. Vem comigo no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 14, que vai dizer assim: se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha? Então Esther mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus de Susã. Façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai saiu dali e fez conforme as instruções de Esther. Amém, meus irmãos? Muito forte, né? Essa passagem, ela diz muito sobre as origens, sobre pessoas que Deus levanta, pessoas improváveis, pessoas que não tinham nenhum tipo de condições e recursos internos e externos para realizar as tarefas, os desígnios que Deus escolheu eles para cumprir. No entanto, o que mais me impressiona na história de Esther é o fato de ela, mesmo tendo uma história de muitas dores, nós sabemos, ela foi órfã, ela cresceu com o seu tio Mordecai, e isso, claro que deve ter construído nela algumas crises, ela deve ter tido muitas faltas, ela deve ter sentido muito essa dor, porque ela foi educada por um tio que não morava perto dela, sem pai, sem mãe, sem aquela segurança, sem aquela confiança de ter alguém do qual ela foi concebida, do qual ela foi gerada perto dela. Com certeza ela cresceu com algumas questões, com alguns questionamentos, com algumas desconfianças. Talvez, quem sabe, ela tenha tido sim alguns complexos, e isso Deus escolheu aquela mulher por um propósito. E eu queria muito trazer principalmente essa questão da orfandade hoje. Por quê? Porque Esther, ela viveu, ela sentiu o que era o abandono, o que era não ter a quem recorrer, alguém da família, alguém que a gerou, alguém que realmente ali tinha um amor genuíno por ela, um amor de pai e mãe. Ela não sabia o que era ter isso. Ela foi colocada na casa do seu tio, e sim, o seu tio cuidou dela como se fosse uma filha, mas nós sabemos muito bem que um pai e uma mãe têm um papel insubstituível em nossas vidas. Então, essa jovem, ela cresceu sim com feridas. Ela teve o suporte do seu tio, ela recebeu o amor e os recursos do seu tio, mas provavelmente ela tinha dentro de si tristezas, sentimentos de abandono, de rejeição, que somente Deus poderia preencher. Então, eu creio que Deus utilizou todas essas feridas dentro dela para que pudesse preencher, para que ela pudesse ali, de alguma forma, transmitir todas essas feridas que foram acumuladas durante a sua história, que Deus pudesse transmitir, usar essas feridas para curar outras pessoas. E é muito interessante por quê, meus irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós esquecemos do nosso histórico do passado.
né? Nós esquecemos dos nossos processos difíceis, das feridas, de onde Deus nos tirou. E nós, tanto que esquecemos isso, que quando nós vemos pessoas na mesma situação, muitas vezes nós podemos pensar que, não com o pensamento de graça, que foi o pensamento que Deus teve ao nosso respeito, mas com o pensamento de julgamento, de condenação, ou de que a pessoa mereceu estar naquela posição, ou que a pessoa precisa suportar e precisa enfrentar tudo sozinha. Então, geralmente, quando isso acontece, nós precisamos voltar às nossas origens. Nós precisamos voltar a entender aquele trabalhar que Deus realizou em nossas vidas, porque a gente não pode esquecer disso de forma alguma. E Deus trouxe muito isso ao meu coração, sabe, irmãos? Porque eu creio que todos nós, embora talvez possamos ter sido criados em uma família funcional, embora talvez criados em uma família, educados por conceitos bíblicos, como nós somos imperfeitos, nós somos falhos, em algum momento, talvez, quem sabe, nessas falhas nós vamos ali deixar a desejar em algum aspecto. Quem sabe, se você é mãe ou se você é pai hoje, você pode talvez deixar a desejar em algum aspecto na sua família, deixar a desejar em algum aspecto na sua responsabilidade, na responsabilidade que Deus te conferiu. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós vamos ver que na história da Bíblia todos os homens pecaram, todos os homens falharam em algum ponto de suas vidas. Então, isso, querendo ou não, vai repercutir em feridas em alguém. Isso, querendo ou não, vai repercutir em consequências tanto para a própria pessoa que pecou, tanto também para aquela pessoa que foi alvo do pecado, né? Então, as feridas, elas são um processo realmente inevitável nas nossas vidas, embora nós queiramos e desejamos não errar e não pecar contra Deus, isso vai ser inevitável. E os erros fazem parte do crescimento. Então, é isso que nós precisamos entender. Os erros, eles fazem parte do crescimento. Não tem como você viver uma vida na Terra sem errar. E se você ficar se martirizando enquanto aos seus erros, você não vai conseguir entender o conceito de graça, você não vai conseguir entender que nós somos miseráveis, nós somos pecadores, e é nessa condição que Deus nos encontrou, e que mesmo nesta condição Ele nos amou e Ele nos ama, irmãos. Ele está disposto sempre a perdoar nossas falhas, nossas dificuldades e limitações. Então eu vejo aqui que Esther, ela era órfã. E eu falei tudo isso aqui pra vocês por quê? Porque provavelmente a Esther ficou sem um pai e sem uma mãe por causa do pecado de alguém. Alguém matou o pai e a mãe? A gente não sabe. Eu sinceramente não sei qual foi o motivo do falecimento dos pais. Eu só sei que aquilo com certeza abriu feridas naquela jovem. Só que aquela jovem teve a sua vida, ela teve toda a sua dignidade restaurada, ela teve a sua reputação, Deus trocou as vestes dela, Deus deu um lugar de princesa no reino de Deus para aquela mulher. Só que ela não iria estar naquela posição simplesmente para mostrar a sua beleza. Ela passou por um processo de 12 meses de purificação, de tratamentos, para que ela pudesse estar naquele lugar. E foi um processo muito intenso, irmãos. Quando foi designado, houve a necessidade para que aquela mulher se posicionasse pelo seu reino, que no momento se encontrava com um sentimento de orfandade, porque Israel estava nessa condição, meus irmãos. Por quê? Porque não tinha ninguém ali na terra, um governo justo, que pudesse lutar a favor desse povo. E apenas uma pessoa que sabia o que era esse sentimento, sabia o que era o sentimento de abandono, de rejeição, poderia suprir, poderia entender o que aquele povo precisava, de um posicionamento. E se fosse necessário a morte, seria dessa forma que aconteceria. Aquela mulher, ela não se ausentou da sua responsabilidade. Esther, ela nos mostra que, mesmo quando ela estava em uma posição de honra, onde ela tinha a segurança do palácio, ela não esqueceu da sua origem. Ela entendia que aquele lugar onde Deus a tinha colocado era um lugar de influência e que ela poderia ajudar pessoas naquela posição. Mesmo que ainda não tivesse todo o poder, ainda não tivesse todo
toda a autoridade para que ela tivesse autonomia de fazer tudo o que ela precisava, o que ela fez? Ela se colocou em posição de humilhação diante de Deus. E ela entendeu que era se posicionando em Deus que ela conseguiria fazer o que era necessário pelo seu povo. Ela não foi procurar primeiro o rei. Primeiro foi aos pés do Rei dos Reis para obter ajuda, para obter um direcionamento, para obter alimento espiritual e aí conseguir executar os desígnios do Senhor. Porque uma mulher não se calou, porque uma mulher não se ausentou da sua responsabilidade, o povo judeu foi salvo. Não que Deus dependesse de uma pessoa, não. Mas foi porque uma mulher não esqueceu da sua origem. E o que nós precisamos urgentemente compreender é que as nossas feridas, elas têm um propósito também. Só uma pessoa ferida consegue sentir a dor da pessoa que está ferida. Só uma pessoa que foi muito ferida na vida consegue ter empatia, compaixão, misericórdia. E quantas pessoas hoje se encontram órfãos? Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas, dos abandonados, dos rejeitados. E Deus espera que alguém se posicione com misericórdia, com compaixão diante dessas pessoas. O que está faltando neste tempo é compaixão e misericórdia pelos órfãos, as viúvas, pelas pessoas rejeitadas, pelas pessoas que vieram muitas vezes de uma vida, de um passado cheio de feridas e que muitas vezes dentro da casa do Senhor saem mais feridas ainda. Por quê? Porque não tem auxílio, porque não tem bálsamo, porque não tem atenção sobre essas pessoas. Então nós precisamos, meus irmãos, ter compaixão. Eu quero que você hoje tenha um entendimento, tenha uma compreensão. Eu não sei aonde Deus te colocou, eu não sei qual é o seu propósito de vida, ministerial, profissional. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito visa o reino de Deus. E eu só quero que você hoje traga à sua memória a tua origem, de onde você saiu. O que Deus fez para que hoje você pudesse estar no lugar que você está hoje, ainda que não seja o lugar que você espera. Porque muitas vezes não vai ser mesmo. Isso faz parte de morrer para o mundo e viver para Cristo. É desistir da sua vida, é desistir dos seus planos, é desistir de tudo que você almejou um dia para sonhar os sonhos de Cristo. Mas não importa onde você esteja agora, eu quero que hoje você tenha a consciência de onde Deus te tirou. Você está melhor hoje do que você estava ontem. Ontem, provavelmente, Deus tirou de um lamaçal do pecado. Ontem, no passado, Deus te tirou de um lugar de miséria, de um lugar de cárcere espiritual. Ontem, quem saiba, Deus te tirou de um lugar onde você não tinha esperança de um futuro. Hoje você brilha a luz de Cristo em você, meu irmão. Hoje você tem a esperança de Cristo, você tem o consolo, você tem a presença, a paz que excede o entendimento em meio às aflições. Você tem tudo o que você precisa hoje, porque tudo que nós precisamos está nele. Embora a rainha Esther tivesse sido órfã, ela não permitiu que aquele sentimento de orfandade que ela por muito tempo alimentou a fizesse tomar um posicionamento de completa aversão pelos órfãos, porque muitas pessoas criam essas barreiras, esses mecanismos de defesa. A superação que Deus espera de nós é que nós sejamos curados para curar outras pessoas. Que aquilo que muitas vezes nós queríamos nesse período de ferida, aquilo que nós sentíamos necessidade, é aquilo que nós não tivemos, nós sabemos muito bem. E nós temos que carregar conosco, porque quando nós encontrarmos alguém na mesma situação, nós vamos entender o que eles estão precisando. Nós vamos não somente entender o que eles estão precisando, mas nós também temos que nos posicionar de alguma forma para auxiliar nesse processo. Isso é cura, irmão. Essa cura, essa compreensão, essa compaixão. E as pessoas, ao invés de se olharem como humanos falhos, elas estão condenando, agindo com hipocrisia, agindo com todo tipo de maldade, perversidade, esquecendo de onde Deus as tirou. Mas que Deus possa nos conduzir ao centro da vontade dele.
Que hoje você compreenda, meu irmão, que aquilo e o lugar onde Deus te tirou não foi para que você se esquecesse daquele povo, não foi para que você se esquecesse de onde Ele te tirou, mas foi para que você pudesse entender a dor deles e ajudar esses necessitados, essas pessoas que precisam da sua ajuda, irmão. Eu espero que essa palavra ela entre no seu coração e que ela não apenas tenha sido como cura, mas principalmente como senso de posicionamento no reino de Deus, como um senso de misericórdia. Meu irmão, fica com essa palavra pro teu coração. Até o nosso próximo vídeo.